pessoal, tudo certo? E depois de uma rodada de meio de semana de Copa do Brasil, voltamos ao Brasileirão, né? Final de semana, 19ª rodada do Brasileirão e do Cartola, tá chegando na metade do caminho já, vamos fechar o primeiro turno nesse meio de semana. Esses meses aí passaram muito rápido, metade do caminho, como eu falei, já foi. E claro, né, muita gente de olho nessa 19ª rodada, porque tem muita gente que disputa a liga que vale título, vale prêmio pro campeão do turno, títulos de rodada, títulos de mata-mata, enfim, é uma rodada importante pro cartoleiro. E se olha, a gente seguir a risca a última rodada, tem tudo para dar certo, hein? Fizemos 112,38 pontos na última rodada. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Muitas dicas aqui deram certo, por exemplo, com o Barreal, nossa dica no meio campo, passou dos 17 pontos, depois de 3 chances o Gabriel Brazão, enfim, deu aquela mitada que a gente esperava, mesmo sem SG, 12 pontos na conta do goleiro do Santos. É claro, né, outros acertos, como por exemplo o Neymar, que acabou virando nosso capitão por conta das modificações de jogador que foram poupados. Também tivemos o acerto com o Arrascaeta, o nosso reserva de luxo, o Chico da Costa, também marcou gol. Então, uma rodada muito boa, né, porque 112 pontos, olha, foi quase o dobro da média geral dos cartoleiros, que ficou na casa dos 56 pontos. E claro, né, com uma boa pontuação como essa, valorizamos nosso orçamento, recuperamos aquele dinheiro perdido em últimas rodadas. Estávamos no fundo do poço. Agora no melhor dos mundos em 40 anos. E valorizamos 8 cartoletas. Então, patrimônio em alta, pontuação em alta. Foi uma rodada que deu para recuperar tudo que tinha dado errado recentemente. Mas chega de papo, e vamos logo para o que interessa nesse vídeo, que são as dicas da 19ª rodada, começando pelo gol, que é o Everton do Palmeiras. O Everton vem muito embaixo, é bem verdade. Nos últimos 5 jogos, em 4 ele negativou. Aquela questão do Palmeiras ter SG constantemente acabou esse ano. É um time que vem sofrendo muito, mas ainda assim o Everton tem seus destaques. Por exemplo, o jogo é em casa, né? O Palmeiras recebe o Ceará no Allianz Parque, e em casa o Everton tem uma média de quase 5 pontos. Uma média ok. Além disso, em 15 jogos pelo Brasileirão e válidos pelo Cartola, ele teve o SG em 6 partidas. E tem 30 defesas, que dá uma média de 2 defesas por jogo. Então nesse jogo contra o Ceará, se ele mantiver o SG e essa média de 2 defesas, já são quase 8 pontos, que para um goleiro está muito ok. E ele tem que levar em consideração o desempenho como um todo, né? O Ceará, no último jogo como visitante, surpreendeu e venceu o Cruzeiro por 2-1 no Mineirão, só que o desempenho fora de casa não é dos melhores. Em 8 jogos, só 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. E o Palmeiras, por sua vez, vem pressionado pela eliminação para o Corinthians em casa mesmo. Então a torcida vai cobrar, vai protestar. O Palmeiras agora vai dar uma atenção maior ao Brasileirão. Tem a Libertadores, é bem verdade, mas ainda é uma fase de oitavas de final e o Palmeiras é franco favorito para esse mata-mata. Dificilmente o Abel Ferreira vai poupar jogadores para esse jogo do final de semana. Então o Palmeiras entra até como favorito, porque a gente tem que lembrar que o Palmeiras é terceiro colocado, está de olho na liderança. Então, quem sabe o Everton volta a manter o SG e aí chega nessa expectativa que a gente está falando dos 7 a 8 pontos. Então, por isso a nossa dica é o Everton, o goleiro do Palmeiras. Para a lateral, vamos com o William do Cruzeiro. O William, aos poucos, vai voltando a ser aquele William decisivo do ano passado. Claro que não com as mitadas de 20, 26 pontos, até porque ele batia pênalti ano passado, mas tem sido um jogador muito regular. Para você ter uma ideia, em apenas uma partida do Brasileirão, ele fez menos de 5 pontos. E dos últimos 7 jogos, em 6, fez mais de 7 pontos. Em algumas rodadas passou dos 10, 11 pontos. É um jogador que vem sendo fundamental. O Cruzeiro joga em casa contra o Santos e o William, além disso, em 13 jogos válidos pelo Cartola, em 9 manteve o SG, ou seja, a possibilidade dele manter o SG e já ter os 5 pontos logo de largada é espetacular. Além disso, ele tem 2 assistências já nesse Brasileirão e mais de 30 desarmes, uma média de quase 3 desarmes por jogo. Então se a gente pegar essa questão do SG mais a média de 3 desarmes, ele já vai para quase 10 pontos. Vai que dá mais uma assistência, vai que desencanta e faz um primeiro gol nesse Brasileirão. Pela regularidade, pelo confronto favorável para o Cruzeiro, porque o Santos fora de casa vem tendo muitas dificuldades, a gente aposta em William, lateral do Cruzeiro, para o nosso time. E no meio campo continuamos com o Cruzeiro, mas agora com o Matheus Pereira. Matheus Pereira que voltou a ser decisivo na última rodada, marcou um gol na vitória do Cruzeiro sobre o Botafogo fora de casa. E o Matheus Pereira tem números bem significativos. Ele vinha tendo pontuações ruins, mas teve rodadas que ele teve mitada atrás de outra. E em números, pegamos números brutos, ele tem uma participação em gol a cada 2 jogos. Em 16 partidas, ele participou de 8 gols. Foram 3 gols marcados e 5 assistências. Um número muito regular, um número muito bom, ainda mais agora que o Cruzeiro volta a jogar em casa. Além disso, ele tem mais de 20 finalizações, ele finaliza muito, arrisca bastante, e também é um jogador brigador, que busca a recomposição, então ele tem muitos desarmes. Então, muitos desarmes,
Mais finalizações, quando ele consegue um scout decisivo que é o gol ou assistência, aí é mitada na certa. E ali tem um número muito importante que a gente tem que considerar para esse jogo. É bem verdade que o Santos vem embalado pela vitória sobre o Juventude, o Neymar voou naquele jogo, só que o Cruzeiro é o segundo melhor ataque do Brasileirão com 30 gols marcados. E desses 30 gols, 19 foram como mandante. Já o Santos tem uma das piores defesas, a sexta pior defesa do Brasileirão, com 22 gols sofridos. E desses 22, 14 foram como visitante. Então os números são favoráveis para que o Cruzeiro tenha a possibilidade de marcar. E aí nessa questão o Matheus Pereira é imprescindível, tem muitas chances de participar em gol, então por isso nós vamos com o Matheus Pereira, o meia do Cruzeiro, para o nosso time. No ataque, vamos com Yuri Alberto do Corinthians. O Yuri Alberto, a gente sabe, é o camisa 9, o principal centroavante do time paulista. O Corinthians joga fora de casa contra o Juventude no Alfredo Jaconi, e aí é o que pesa contra o Yuri Alberto, porque todos os gols que ele marcou no Brasileirão foram na Neoquímica Arena. O Yuri Alberto ainda não marcou gols fora de casa. Só que tem outros pontos. O Yuri Alberto é o artilheiro do Corinthians na temporada. O Memphis Depay não vai jogar, então com isso o Yuri Alberto deve ser centralizado, deve ser a referência ofensiva mais uma vez. Então os companheiros devem procurar o Yuri, ele não vai ter que dividir as atenções com o Memphis. A gente sabe que o Yuri Alberto é aquele cara que gosta de finalizar, ele perde muito gol, ele perde muitas oportunidades, mas finaliza bastante, seja chutes a gol, que o goleiro defenda, ou chutes para fora, e aí você vai contabilizando pontos ali, um pontinho aqui, um pontinho ali. No último jogo, por exemplo, contra o Fortaleza, ele começou no banco de reservas e fez quase 4 pontos. Se ele marca um gol ali, já passou dos 10, é mitada. E daí tem um outro agravante, mesmo fora de casa, vale apostar no ataque do Corinthians, porque o Juventude tem disparada a pior defesa do Brasileirão, já são 35 gols sofridos, é uma média quase de 2 gols por jogo, o Juventude vem muito mal defensivamente, e o Corinthians vem embalado pela classificação na Copa do Brasil, não tem o jogo meio de semana que é Libertadores e Copa Sul-Americana, o Corinthians agora, pelo menos até o final do mês, é só focado no Brasileirão, força máxima, diante dessa má defesa do Juventude e dos números do Yuri Alberto como um todo na temporada, vamos com o menino Yuri no nosso ataque. E aí, o capitão não tem como ser outro nessa rodada, né? Volta ele, que já é quase o principal capitão do nosso time, de toda a Liga do Cartola, Caio Jorge do Cruzeiro. Tiramos o Caio Jorge da última rodada porque ele era dúvida se ia jogar ou não, com a questão da Copa do Brasil, jogou, deu assistência, passou dos 9 pontos e nós tiramos do time. Ainda bem que não fez falta, né? Mas o Caio Jorge está numa fase impecável. Ele tem que lembrar que ele é o artilheiro do Brasileirão com 13 gols marcados e além disso já deu 5 assistências. É o jogador que mais participa de gols no Brasileirão. Tem 18 participações em 17 jogos, ou seja, tem uma média superior a 1 gol ou assistência, uma participação em gol como um todo por jogo. Se mantiver essa média aí, pelo menos 5 pontos ele já põe na conta com uma assistência, ou quem sabe 8 com o gol, quem sabe os dois aí faz 13 pontos. O cara tá assim espetacular. Nos últimos jogos, nos últimos 7 jogos, em 6 passou dos 8 pontos. Tem tido mitadas assim acima de 11, 12 pontos nesse período. É um cara muito regular porque ele não concentra só num certo período essas participações em gols. É ao longo do campeonato como um todo. Nas 2, 3 primeiras rodadas foi mal e depois deslanchou a fazer gol. Como a gente falou aqui, já destacamos os números do Cruzeiro em casa. Destacamos a dificuldade do Santos com vários gols sofridos fora de casa. E aí o artilheiro do campeonato e o cara que mais participa em gols na competição não tem como ficar de fora, né? Por isso, faixa no braço do Caio Jorge, o capitão do nosso time na rodada. E a nossa ousadia... Ousadia pra vencer! Que coisa, pô! Vai para o meia Jean Lucas do Bahia. Jean Lucas é um cara regular, vem sendo lembrado muitas vezes pelos cartoleiros, mas nessa rodada ninguém tá olhando com muita atenção para o Bahia nem para o Jean Lucas, e o Bahia recebe o Fluminense na Arena Fonte Nova. Então o Bahia é favorito por jogar em casa, Bahia tá fora também de competição internacional de Libertadores Sul-Americana, Fluminense fora de casa no Brasileirão vem muito mal, apesar de uma reação se classificando na Copa do Brasil, tinha vencido o Grêmio na rodada, mas fora de casa vai muito mal e tem uma Sul-Americana pelo caminho no meio de semana. Então o Bahia entra com um certo favoritismo, mas tem que lembrar que o Bahia está no G5 do Brasileirão. É um time que está muito bem, e aí tem uma outra questão. O Jean Lucas é um cara que participa muito do jogo defensivamente e ofensivamente. No último jogo do Bahia como mandante, ele marcou 2 gols na vitória sobre o Juventude. É um cara que desarma, é um cara que é aquele box to box, né? Porque ele participa na marcação, participa na construção das jogadas e aproveita também uma sobra ou elemento de surpresa na área. Então é um cara que, por exemplo, jogando em casa tem uma média acima de 6 pontos. E só em um jogo marcou gols, que foram os 2 gols contra o Juventude. Então é um cara muito regular.
Então, diante de um Fluminense, no momento ainda tentando se reencontrar após a Copa do Mundo de Clubes, o Bahia dando total destaque para o Brasileirão, porque quer voltar à Libertadores, quem sabe até mirar o título Brasileirão, vamos com o Jean Lucas no nosso meio-campo com uma ousadia da rodada. E o nosso reserva de luxo vai ser no ataque também, agora, Luciano do São Paulo. O Luciano vai ter mais uma chance no nosso time, ele que vinha muito bem em 2 rodadas, ajudou muito a gente com gols, aí nos últimos 2 jogos foi mal, perdeu o pênalti, tomou cartão amarelo, mas tem mais um voto de confiança, porque o São Paulo joga em casa contra o Vitória. O Vitória que ainda não venceu fora de casa, são 4 empates, 5 derrotas, um dos piores visitantes. O São Paulo, apesar da eliminação na Copa do Brasil, vem em ascensão no Brasileirão, 4 vitórias seguidas, e essa nova fase do São Paulo na era Crespo passa muito pelos pés do Luciano. O Luciano no Brasileirão tem 4 gols e 3 assistências, só que um detalhe, desses 4 gols e 3 assistências, 3 gols e todas as assistências foram depois que o Crespo assumiu o comando do São Paulo. E no Brasileirão foram 6 jogos, ou seja, ele tem participação de 6 gols em 6 partidas, uma média de 1 por jogo. Podia ter melhorado, claro, se tivesse marcado o pênalti contra o Fluminense, mas é um jogador que vem muito bem. Jogando em casa, o São Paulo é favorito contra o Vitória, e aí, claro, como a gente fala em algumas outras situações, o Luciano é a referência São Paulino no ataque hoje. As bolas vão passar por ele, ele é um cara que finaliza. Teve jogo que não marcou gols, por exemplo, e era um cara muito decisivo com desarmes e finalizações. Teve jogo que passou dos 8 pontos sem scout decisivo. Então é um cara que dá para confiar, dá para ter mais um voto de confiança. Vai ser pela 3ª vez, mesmo em uma fase, vai jogar no nosso time. Dessa vez como reserva de luxo, porque a gente sempre lembra aqui, né? O jogador que é mais barato, a gente escolhe 4 jogadores da posição, o mais barato vai para reserva. Para a gente não colocar como titular, tem que escolher um outro jogador que a gente não tá tão de olho assim. Então por isso o Luciano, nosso reserva de luxo na rodada. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha no sábado às 6h29 da tarde. E que, como tem rodada de Libertadores e Sul-Americano na meio de semana, alguns times podem poupar, como é de praxe, como foi na Copa do Brasil. Então a gente pode até fazer algumas mudanças aqui no nosso time de acordo com os noticiários, com as escalações que saírem. Mas você sabe que a média normalmente é essa, a gente troca no máximo 2 ou 3 peças. Então tá aí a nossa base para a rodada. E tá acabando o primeiro turno, mas agosto tá só no começo, tem muito chão pela frente e dá tempo, claro, de você participar da nossa liga. Procura lá no Cartola Liga Cartola Mágica e se inscreva para concorrer ao grande prêmio da nossa parceira Arricieri Casa de Carnes. O campeão da nossa liga esse ano vai ganhar um kit churrasco, olha, de primeira qualidade, porque tem picanha, tibone, linguicinha, coração, pão de alho, Coca-Cola e também o carvão. Nem isso você precisa se preocupar, vai ganhar o kit completinho, dá para chamar os amigos para comemorar o título do Cartola esse ano. Então não perca tempo e, claro, quem não for o campeão, mas estiver participando da nossa liga, também tem benefícios. A Estúdio da Barba, nossa outra parceira, oferece 10% de desconto em todos os serviços para quem for quem tiver na nossa liga e acompanhar o canal aqui também. É só chegar lá no Estúdio da Barba e falar, ó, eu vim aqui pelo Cartola Mágica, eu tô na liga do Cartola Mágica, eu vim pelo vídeo do Cartola, 10% de desconto. Precisa cortar o cabelo, vai ganhar 10%, fazer a barba, qualquer outro serviço de pele que eles ofereçam, qualquer coisa na barbearia, chegou pelo Cartola, vai ganhar 10% de desconto. Então não perca tempo, participe da nossa liga e, claro, né, se inscreva aqui também no canal, acione as notificações para você sempre ser avisado quando tiver vídeo novo com dicas. E aproveito para perguntar para você, como é que tá teu desempenho no Cartola? Tá gostando dos nossos vídeos aqui? Tá gostando das nossas dicas? Deixe seu comentário. Mas se quiser uma interação melhor, siga a gente nas redes sociais, tanto no X quanto no Instagram, Cartola_Mágica_. Lá no Instagram a gente consegue trocar mais ideias, porque daí não depende só do vídeo, você tá com dúvida, eu tô na dúvida entre A, B ou C aqui na posição, qual que você acha melhor, ou o que eu faço, qual que é o melhor esquema tático para a rodada, a gente vai lá no Instagram, é muito mais fácil de trocar essa ideia, e também no X, todo dia de rodada a gente coloca um top 5 de todas as posições. No dia do fechamento do mercado, top 5 do goleiro ao reserva de luxo, passando pelo capitão, até pela ousadia. Se você não quer só as dicas aqui do vídeo, quer um outro nome inesperado, ou quer mais opções, lá no X, top 5 de todas as posições. Então não perca tempo, se inscreva aqui no canal, siga a gente lá nas redes sociais e boa sorte na rodada. Valeu!